ela pergunta assim: muito difícil ficar sem minha mãe. Queria muito saber onde ela está. Será que existe o umbral? Minha mãe desencarnou em 18/3 desse ano, 22. Primeiramente, a gente sente muito pela dor da perda, a dor da saudade, né? A gente diz perda, não é nem o termo correto, né? Porque a pessoa, a gente sabe onde está, né? Nós não perdemos. A gente pode perder um objeto, mas não aquele coração querido. Então, nossas emanações de amor, de fraternidade para todos aqueles que estão saudosos com o luto. E na questão de saber onde está, primeiramente, né? O Espiritismo tem como essa linha de contato a mediunidade. Muitos receberam cartas consoladoras através da psicografia de Chico Xavier, mensagens. Mas uma frase que ficou bem conhecida foi assim, do Chico: o telefone toca de lá para cá. Então, em muitos casos, a gente não tem como saber imediatamente, receber uma notícia, saber exatamente o que se passa com aquele ente querido. Isso não quer dizer que não seja possível. Muitas cartas foram analisadas e a pessoa disse: não tem como outra pessoa saber. A pessoa nunca tinha tido contato com Chico Xavier e a carta descrevia detalhes que era só conhecido entre os dois e uma série de fatores. Então, o que nós podemos compreender? O Espiritismo nos ensina estudar os fatos para que a gente compreenda. Então, a cada um segundo as suas obras. Eu me lembro que o orador espírita, estudioso Raul Teixeira, falando sobre esse tema, ele diz: eu nunca precisei investigar onde estava, o que se passava com nenhum amigo meu que desencarnou, pois a própria vida dele, as próprias ações, já mostrava em que ambiente, em que mundo psíquico ele se encontrava. A cada um segundo as suas obras. Então, se nós temos ali o nosso ente querido, aquela pessoa amorosa, fraterna, que sempre buscou ali o bem, fazer o bem dentro das suas possibilidades, é obviamente que ao desencarnar será um simples deixar de roupas, nosso corpo de carne como a nossa vestimenta. Iremos prosseguir no mundo espiritual com aquelas companhias que tivemos semeado durante a nossa existência. Então, certamente, seremos acolhidos no plano espiritual pelos nossos mentores, pelos aqueles que são gratos pelas nossas atitudes de caridade, de amor, de fraternidade. Agora, o Espiritismo nos descreve de modo muito realista que a verdade espiritual também iremos colher os frutos amargos que tivermos semeado. Então, o próprio espírito André Luiz, que mencionamos agora há pouco, ele, no seu primeiro livro, através de Chico Xavier, ficou muito conhecido através do filme O Nosso Lar, ele descreve que ele passou 7 anos no umbral. O que seria um umbral? Umbral é uma transição, é uma passagem. É como se fosse um batente de porta. Embaixo do batente, ali é o umbral da porta. É um local de passagem. Nós vamos passar, né? Tem uns espíritos que a colheita é benéfica, o fruto bom, vai direto para um plano espiritual, para uma colônia, para um pronto-socorro espiritual, onde vai ser acolhido e desperta em pouco tempo. Bem, outros passam por esse umbral. O André Luiz nos descreve que ficou 7 anos no umbral. Então, porque ele teve uma vida, um período que foi muito egoísta,
na boemia, buscando somente os prazeres da carne, aqueles mais primitivos, que nos tocam o sentido de modo mais grosseiro. Mas um outro relato importante sobre o umbral é o espírito de Patrícia, que através da sua tia, Vera Lúcia Marinzec, a médium encarnada, ela descreve que passou um período no plano espiritual, não passou pelo umbral. Ela tinha sido uma pessoa boa, desencarnou com 19 anos, na década de 90. E no plano espiritual, após se adaptar ali, teve a bênção de poder visitar os seus familiares encarnados. E ao chegar na sua residência, olha que curioso, que interessante, ela viu um espírito obsediando a sua mãe. E olha a mensagem que ela falava, esse espírito falava para a mãe dela que estava encarnada. Sua filha está no umbral, sua filha está sofrendo muito. E a mãe dela ali comentando com os familiares dizia: não sei porque eu sinto que minha filha está no umbral, será que ela está sofrendo? Então, veja bem, os espíritos, por querer ver o sofrimento, pode incutir em nós essa visão para que a gente sofra pelo outro. Mas Deus é Deus de amor, de acolhimento. E basta que aquele que sofre se arrependa e deseje mudar, ele já é acolhido. Foi o que aconteceu com André Luiz no umbral. A partir do momento em que ele se arrependeu profundamente e orou de coração, se fez um clarão, uma vibração ao seu redor, e ele foi acolhido pelo Clarencio, o ministro Clarencio, e levado para o nosso lar. Então não devemos nos impressionar com essas questões. A vida espiritual é uma continuidade da vida material, é uma verdade. Que busquemos nós, na nossa parte, enquanto estamos encarnados, tendo essa oportunidade de nos melhorarmos, ser melhor, não nos comparando com o outro, não melhor do que o outro. Podemos nos incentivar, nos motivar com aqueles que são exemplos de conduta, mas o melhor exemplo é Jesus. Que não percamos Jesus da nossa bússola, para o nosso roteiro. E nós nos comparamos com nós mesmos. É um lema da doutrina que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem e amanhã eu seja melhor do que hoje. Cada um no seu grau evolutivo, melhorando pouco a pouco. Aí sim poderemos não sofrer após o nosso desencarne. E tirar aquela ideia de umbral como se fosse aquele inferno nas concepções religiosas do passado. E podermos ver um Deus amoroso, justo e bondoso, como um pai que sempre quer o melhor para o seu filho. Se nós, imperfeitos, queremos sempre o melhor para o nosso filho, imagine o tamanho desse amor de Deus para conosco, não é mesmo? Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.